Vamos entrar no ar agora com o pastor João, que vai louvar o nome do Senhor Jesus e trazer para você de todo o Brasil a mensagem da palavra de Deus. E estamos ouvindo aqui louvores bonito, maravilhoso, aqui nessa tarde abençoada, aqui pela web rádio Novas de Belém. E são louvores antigos, né? Nós procuramos resgatar louvores lá do fundo do baú para o programa de sábado, programa de domingo. O programa da noite a gente dá uma variada, né? Em louvores mais do momento, mais antigos, faz aquela mistura, né? Mistura de louvor, bem entendido, né? E já no sábado e domingo é louvores então mais antigo. Agora são 16 horas e 59 minutinhos, faltando apenas um minutinho para as 5 da tarde, e o nosso programa encerra às 6 horas. Tem 1 hora de programa a partir de agora, e o pastor tem de 30 minutos a 40 minutos, e 1 hora de programa está ao seu inteiro dispor. A paz do Senhor, pastor João. A paz do Senhor, irmão Zé Luiz, e toda a região, a paz do Senhor para todos que nos ouvem nessa tarde através da Rádio Nova de Belém. Nós estamos diante de Deus aqui para louvar o teu nome e a palavra de Deus ser pregada nessa tarde. Abre o teu coração para ouvir Deus falar com você. Glória a Deus. Para o elenco espiritual da tua alma, da tua vida, nós vamos louvar o nome do Senhor. Eram 100 ovelhas juntas ao aprisco. Eram 100 ovelhas, a mãe cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma de triste choro. Eram 99, deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la fui. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou sua ferida, pôs em teus ombros e ao arrepio voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tua ferida e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou sua ferida, colocou em teus ombros e ao arrepio voltou. Quem sabe você ainda é uma ovelha perdida, mas Jesus nessa tarde, Ele tem uma palavra para o seu coração. Nós vamos trazer uma palavra que Deus tem nessa tarde para todo o Brasil, para o Paraná. Glória a Deus, todos os pastores de todas as igrejas evangélicas, todo o povo que nos ouve nessa tarde. Glória a Deus. E também para todos que dizem que são um povo espiritista, para os católicos, mas todos é uma imagem feita por Deus, é o homem, é uma imagem que Deus criou, e Deus ama muito esse povo, porque
Ele entregou o teu próprio Filho para salvar a todo homem. E está escrito em São João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para Jesus, não importa a tua religião, não importa a tua situação, Ele veio para salvar a humanidade. E nós vamos abrir aqui a Bíblia, onde Deus está falando fortemente no Evangelho de Lucas. Nós vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Você que está na tua casa, abre conosco no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Nessa tarde eu quero agradecer a Deus primeiramente e a esta rádio que está levando ao ar programação evangélica, falando o amor de Deus através dos louvores, através da pregação em todo o Brasil. Nessa tarde eu quero agradecer ao Deus de Israel e em o nome de Jesus Cristo para todo o povo da região, para todo o povo que está sintonizado e para aqueles que não puderem estar sintonizado nessa tarde conosco. Então abre comigo a Bíblia, que nós vamos à palavra ao pastor João Nunes. Agradece também a toda a comunidade que vem nessa tarde compartilhar conosco da palavra. Nessa tarde eu tenho certeza que Deus quer falar através da sua palavra. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 14. Aliás, no versículo 10, no versículo 11. Vamos à palavra de Deus. No versículo 10 está dizendo: e o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago de nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus. Nós estamos vivendo em clima dezembro, climas de festa. O povo faz festas de várias maneiras, festejando, comemorando uma data 25 de dezembro. Na verdade, Jesus nasceu. Ele nasceu. A Bíblia não diz especificamente essa data do dia 25 de dezembro, mas todos sabem que Jesus nasceu. Todos. E a Bíblia está dizendo que o nascimento de Jesus ali em Belém de Judá. A Bíblia nos informa que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. José, sendo seu companheiro, namorado, ele ficou assustado quando ele viu Maria grávida. Ele ficou meio triste, mas o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: não temas, José, não temas receber Maria como a tua mulher, não temas, porque o que está gerado nela é pelo Espírito Santo. Então ali, José foi cuidar de Maria. E ele saía mais Maria na cidade, e eles não encontravam lugares para que Maria pudesse repousar. Porque naquela época era difícil para que uma jovem aparecesse grávida. Era difícil porque na lei
a lei de Moisés naquela época não consentia, mas ela estava realmente, era pelo Espírito Santo. Para você nessa tarde, quero que você ouça a palavra de Deus dizendo que Maria, ela não tinha lugar para que pudessem repousar, até mesmo rejeitada na cidade, mas José, quando eles chegavam, alguém rejeitava, mas Maria e José, eles caminhando naquela região, e os dias se aproximou em que Maria iria ganhar o menino Jesus. Também os profetas já estavam anunciando 700 anos antes de Jesus nascer, já vinha os profetas anunciando a vinda do menino, que está escrito, nós vamos à palavra de Deus, que já estava sendo profetizado, já estavam 700 anos antes de Jesus nascer, quando no capítulo 7 de Isaías, no versículo 10, e continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, pede para ti, ao Senhor, o teu Deus, um sinal, pode, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse, ouve agora, ó casa de Davi, ó casa de Davi, pouco vós afadigades aos homens, senão que ainda afadigarei também ao meu povo, ao meu Deus. O versículo 14, portanto o menino, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberás e darás à luz um filho, e o seu nome Emanuel. Já estavam profetizando a vinda de Jesus, do menino Jesus. Aqui também, Isaías, no capítulo 9, já estavam profetizando, dizendo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, e conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Já estavam profetizando a vinda do menino que nasceu naquele dia em Lucas capítulo 2, que nós estamos lendo a palavra. Então Maria e José naquela jornada, e os dias de Maria se chega a ela ganhar uma criança linda que já vinha sendo profetizado pelos profetas. Nessa tarde, meu amigo, meus irmãos, em Cristo Jesus, nós vamos meditar um pouquinho a respeito do nascimento de Jesus Cristo ali em Belém de Judá. Ali em Belém de Judá. Quando o anjo, ele disse, não temais, porque eis aqui eu vos trago uma nova de grande alegria, que será para todo o povo, que pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Jesus. E isto vos será por sinal, e achareis o menino envolto em um pano e deitado numa manjedoura. E o mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, de boa vontade para com os homens.
e ali nascendo a Jesus Cristo. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos, apareceu o céu, os anjos para o céu, e disseram aos pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram-me apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que foram dito, e todos que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. E Maria guardava todas essas coisas, conferindo no seu coração. E ali voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia dito. E assim, meus irmãos, assim cumpriu, a todos que estão ouvindo, cumpriu-se. Jesus nasceu numa manjedoura, numa estrebaria. Jesus nasceu, e aí poucos dias depois, 8 dias depois, havia naquela região, havia um homem por nome de Simeão, e este homem ali em Jerusalém, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então foram revelados pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi no templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei, e ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes pedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque ali Jesus foi levado ao templo com 8 dias, após 8 dias, ali para ser apresentado. E ele foi apresentado pelo velho Simeão. E assim que foi apresentado a Jesus no templo, então Simeão, ele não morreria antes de ver, antes de pegar o menino nos braços ali no templo naquele dia. Então, após o menino ser visto por Simeão e nos teus braços, então ali no templo foi apresentado o menino. Então Simeão, ele veio a falecer após isso, porque se cumpriu o que Deus tinha falado na vida daquele homem. E a Bíblia nos fala que esse menino, que é Jesus Cristo, ele foi crescendo tanto em formosura, um menino bonito em tamanho, e também ele foi também sabedoria crescendo. E aos 12 anos, quando seus pais estavam numa festa em Jerusalém, este menino, ele estava no meio dos doutores da lei, e ali os doutores da lei, ele não quis ficar na festa com seus pais. Ele fugiu de perto dos seus pais, porque ele tinha um compromisso já com o Papai do céu, e ali ele estava no meio dos doutores da lei. E quando os doutores da lei falavam para aquele menino, ele respondia aos doutores da lei. E quando Jesus perguntava aos doutores, eles não sabiam responder, porque a sabedoria do menino era tremendo, porque é o único filho de Deus que estava diante dos doutores da lei naquela hora, já sentindo no seu coração o compromisso na palavra, o compromisso de obedecer o teu papai, e a palavra de Deus ser dito já no meio dos homens daquela época. E o menino foi crescendo, e ali seus pais foram para Nazaré. Ali ele foi crescendo em Nazaré, e depois ele foi para Cafarnaum. Mas ali em Nazaré, ali naquela região, Jesus foi crescendo em sabedoria. Ali ele foi crescendo, e a Bíblia nos informa
aleluia, que quando este menino, ele chega até uma idade, e essa idade de Jesus, aos 29 anos, quase 30, Jesus também desce as águas do batismo. O menino que nasceu e 8 dias depois foi apresentado no templo, porque biblicamente não batiza uma criança, não existe biblicamente um batismo de criança, mas Jesus foi apresentado no templo. E a Bíblia disse que Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 3, no versículo 21, e como todo o povo eram batizados, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. E ele ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me tenho comprazido. O versículo 23 fala que o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Então Jesus, ele desceu as águas, não foi na idade de 8 dias de nascido, ele desceu as águas aos 29, quase 30 anos. Meus irmãos, meus amigos, meus companheiros que estão ouvindo uma palavra de Deus através desta rádio Nova de Belém, nós estamos falando que Jesus Cristo, ele desceu as águas por João Batista. Ali está no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 13 do Evangelho de Mateus. Ele veio da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por João. E João, olhando para ele, disse: mas eu careço de ser batizado por ti, mestre, vens tu a mim? Então Jesus respondeu e disse: João, deixa por agora, para que cumpre com a justiça. E ali, então, Jesus foi descido às águas por João Batista. Após Jesus descer das águas, então ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, meus irmãos, meus amigos, ele ali naquela tarde ou naquele dia, Jesus estava pelo Espírito no deserto, aonde ele foi tentado pelo adversário por 3 vezes, mas ele teve palavras fortes para dizer para o diabo naquele dia: não tentarás o Senhor teu Deus, mas servirás a Ele, porque o nosso Jesus, Ele é verdadeiro, a tua palavra é verdadeira. E naquele dia em que Jesus estava no deserto, então o adversário por 3 vezes ofereceu-se os manjares desta vida, ofereceu o seu trono, ofereceu tudo aqui, e ele não quis, porque o adversário na verdade não tem nada aqui, porque do Senhor é os céus e a terra e tudo que nela há. Então, nessa tarde, nós estamos falando do nascimento de Jesus, que ele nasceu, cresceu, e aí, aos 29, 30 anos, desceu as águas do batismo, e aqui ele fez a obra do Pai na terra, e após ele fazer a obra, então veio também os dias da sua morte, porque não aceitaram a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam foram chamados filhos de Deus. Nessa tarde, você aceitando a Jesus como Salvador, você vai sentir uma diferença na tua vida a partir de hoje, a partir de agora, porque a Bíblia nos fala que há uma diferença dos que servem ao Senhor e o que não serve. Então ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu o poder de ser chamado filhos de Deus. Então você nessa tarde, para receber este nome como filho de Deus, aceite a Jesus Cristo como teu Salvador, porque é a palavra que nos revela isto. Porque enquanto o homem não aceite a Jesus
não reconheça o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, então é chamado criatura de Deus. Agora, filho de Deus é após a nossa conversão, que você nessa tarde se converta ao seu coração, deixa o mundo do pecado, deixa a vaidade e aceitem a Jesus para que você sinta uma mudança. Tudo vai mudar na tua vida, a tua família vai se sentir melhor, o teu casamento vai ser melhor, você vai sentir uma paz no seu coração, porque muitos estão desesperados, a angústia está tomando a terra, porque é somente Jesus que pode aliviar isto, é somente o homem na presença de Deus que pode ter uma vida aqui em alegria, uma vida também com Deus, é uma vida de paz. E pode chegar também a eternidade para você e ter certeza da tua salvação, porque nos céus não entra pecado. A Bíblia disse que o diabo, que era um anjo de luz, que estava diante de Deus, na confiança de Deus, ele pecou contra Deus e ele caiu dos céus. Porque ele desobedeceu o próprio Deus, porque nos céus não entra pecado. Então, nessa tarde, quero dizer para você que os céus de glória estão preparados para todos aqueles que daqui saírem libertos, salvos em Jesus Cristo. Aceite a Jesus como teu Salvador. Leve a tua família para as igrejas evangélicas, onde Deus está falando, onde a palavra de Deus está sendo pregado em toda a terra. Que Deus abençoe a você e toda a sua família nessa tarde. E Deus, nessa tarde, tem certeza que Ele está com você para te abençoar em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade. Amém? Ouvimos aí essa mensagem poderosa com o pastor João, onde Jesus está falando através dessa mensagem para todos vocês que estão aí ouvindo o programa. Vamos soltar um fundo musical aqui, vou pegar o violão e quero cantar um hino ao vivo agora aqui com o pastor João. Não, mas ali vai...